Qual vai ser a final do Campeonato Carioca? Só a final. Demorou, perdeu a vez. Flamengo. O Flamengo vai estar lá e vai ganhar o título. Flamengo vai ganhar e Vasco. sozinho. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo de competitividade do time pro qual eu tenho mais, ou a expectativa maior na temporada, que é o Flamengo. Pelo elenco. Né? Então, eu estou muito interessado em ver o que vai acontecer nesse jogo. Do outro... Eu acho que no momento, o Flamengo é um time mais equilibrado que o Fluminense, apesar do título da Recopa. O Flamengo não está sofrendo gols, como eu falei. Acho que ele encontra um meio-campo muito interessante com o Pulgar. Torcedor do Mengão, bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora começar a terça-feira dando uma olhada nas informações, nas notícias do Mengão que se prepara para essa primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, Fla-Flu. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando aí, projetando dessa primeira partida. Será que o Mengão é o grande favorito para avançar para a final? Vamos ver aqui o que a mídia esportiva está falando desse jogo. Créditos a todos os canais oficiais aqui na descrição. ESPN Brasil, SBT Esportes, todos os links aqui na descrição como créditos ao vídeo. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bom, para terminar o programa aqui, ô Lucas, então as semifinais estão marcadas, né? Sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu, jogos de volta na outra semana. Moçada aí no Rio tá falando favorito, só falta ele falar assim, não, a galera do Flamengo tá dizendo que vai dar Flamengo, né? Cara, nos confrontos eu acho que o Vasco tem a obrigação total de passar do Nova Iguaçu pelo investimento, pelo tamanho que é, a torcida e tudo mais, um time muito melhor, e o Vasco do Ramon Dias é uma equipe completamente capaz de chegar à final e até ganhar o título, mas hoje o melhor time do Brasil aí em relação a desempenho, em relação a elenco, é o Flamengo. Então o favoritismo fica com o lado do Flamengo, mas não se surpreenda se numa final eventual Flamengo e Vasco, o Vasco surpreender aí o Flamengo. Então domingo você tá em campo, né? Sim, domingo eu tô aí na tela do SBT com o Luiz Alano, minha parceira Nadine aí também comigo nessa caminhada. Vai ser um prazer novamente. Bora, obrigado, até semana. Tamo junto. Lucas Pedrosa falando com a gente direto do Rio. Qual vai ser a final do Campeonato Carioca? Só a final. Demorou, perdeu a vez. Flamengo. O Flamengo vai estar lá e vai ganhar o título. Flamengo vai ganhar e Vasco. sozinho. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo e agora Nova Clássico Iguaçu. dos milhões. Flamengo e Vasco. Eu brinquei da Taça Guanabara. A Taça Guanabara já teve momentos de grande comemoração. Ela era o primeiro turno, mas ela valia muito. O cara contava título de Taça Guanabara, conta até hoje. Hoje é uma outra Taça Guanabara. E acho que o Flamengo comemorou do jeito que deve ser, comedidamente, ganhou a Taça Guanabara e ela tem que ser comemorada. Não tem nenhuma bronca. A Taça Guanabara sempre foi muito bonita. Ela tinha uma importância, não era a importância do Campeonato Carioca, mas ela tinha uma importância muito grande. Como já teve aqui em São Paulo, em outros lugares, o campeão do primeiro turno, etc. Mas como a Taça Guanabara é só no Brasil mesmo. E tem que comemorar mesmo. Hoje Até porque o ano passado eles não comemoraram, né? Então aproveita e já por 3-0. Coisa rara, né? Por aqueles lados ultimamente no Flamengo, né? Assim, depois que o Tite entrou, realmente... Ele equilibrou. Equilibrou, porque era uma grande dificuldade, né? Esse time do Flamengo, a parte defensiva. Bateu Madureira por 3-0 diante de 60 mil pessoas no Maracanã. E Fábio Luciano, vou falar ali do teu setor. O Carolino tá demais. Porque além do time não tomar gol, ele vai lá na frente, bate falta e faz o gol. Entrou no segundo tempo, né? Porque a zaga titular foi o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, né? Então tá bem servido ali. Bateu bem, ó. Aliás, ele E vem Léo Ortiz. Dedicou esse gol de falta ao Davi Luiz, que é um bom cobrador de faltas, e segundo o Léo Pereira, contribuiu ali com dicas, tal, de o Davi batida. tá gigante, porque o De Bruyne falou que aprendeu que o... Que o De Bruyne falou pro nosso Renato Senise. É isso, que ele aprendeu, assim, o Davi deu uns toques pra ele. E aí com o Léo Pereira a mesma coisa, né? Assim, é difícil a gente... né, meu? Mas... Davi bate bem na bola. Acho que ele ensina melhor do que bate. Ele ensina melhor do que bate faltas. Mas vale a dica. E assim, com relação ao Léo Pereira, ele vive uma fase muito boa, assim. Muito boa. Ele defensivamente, ele é seguro. Ele passou um problema. Eu dou muito valor a ele, porque ele passou um momento complicado no Flamengo e teve a chance de ser negociado, né? Quase foi pro saco. É isso. E ele falou, não vou sair.
eu tenho condição de jogar, eu fico no banco, espero e quando chegar meu momento eu vou estar pronto. E aí ele conseguiu dar a volta por cima em um time que é complicado, principalmente no sistema defensivo. A torcida, ela cobra demais, ela pega no pé, ela quer mudança. Não é fácil você jogar na zaga do Flamengo. E ele é muito bom tecnicamente, boa saída de bola, é bom no jogo aéreo e agora apaixonado. É um jogador que também faz gol de falta. O amor Não, faz. mas A paixão ensina a falta. Ensina a falta. Sai gol. E as orientações Como é que ele faz depois? Como é que ele faz depois? Ele faz um coração invertido ali que eu não lembro. Mas isso que o Fábio falou é muito legal. Assim, a gente que conhece um pouco do Flamengo, passou por lá, é muito difícil um jogador como ele, como era criticado pela torcida. A torcida não queria ver o Léo de jeito nenhum pela frente. E ele dá uma volta por cima dessa, que hoje o torcedor gosta até demais dele. Já virou ídolo e a parte amorosa, eu já não sei se interfere no jogo ou não. Crucial, porque Não, e o Maracanã inteiro cantando Carolino. Carolino! Aproveita, Léo, aproveita que você merece. Agora, Fernando Praz, já que o Djalma falou do Léo Ortiz, daqui a pouco o Léo Ortiz estará à disposição do Tite também. Você, vamos voltar no tempo aí, máquina do tempo, regressar alguns anos. No gol, pode escolher 2 zagueiros para ficarem ali na tua frente. Que beleza, Entre Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. Pega 2. Hoje? É. Fabrício Bruno e Léo Pereira. É? Time que tá ganhando no Léo Ortiz, espera um pouquinho. Espera um pouco. O zagueiro tem um super potencial também, né? Mas... E, vai custar caro pra caramba. Ele tá chegando no Flamengo, a dupla de zaga tá bem, não toma gol há 9 jogos. 9 jogos. Não tem, assim, eu não vejo motivo. Eu vejo que a tendência é de jogar, né, do Léo Ortiz, mas a princípio chegando, não. Chegando, pô, é até uma incoerência. E ainda mais com o Tite. Com o Tite, eu acho que essa possibilidade é 0. Meritocracia. Vai aos poucos. Assim, foi contratado por um valor desse, não é o cara vai ficar no banco. Mas coincidiu de, nesse momento, a zaga do Flamengo realmente tá jogando muito bem. No Flamengo, hoje, se a gente for levar em time, conta, né? Não é a zaga. Levar em conta nome e valor, assim, teria que ter 20 titulares, né? Sim. A gente tem Gabigol no banco, tem Bruno Henrique no problema banco. chato no rim, que ele volte rapidamente, que se recupere rápido. Pro setor dele podem chegar o William Carvalho, jogador luso-angolano, joga no Betis, jogador de muita qualidade. E hoje começou a se falar de Maicon, que está no Corinthians emprestado pelo Shakhtar. O Corinthians tem a prioridade na compra dos direitos, mas o Flamengo está ali esperando. Qualquer brecha, se o Corinthians bobear, nhaque. É porque o Thiago Maia parece que vai sair, né? Sim. Falando pro Internacional. O Flamengo tem jogador, tem Vitor. O Flamengo tem um grupo muito forte. Isso pode fazer diferença, porque esse ano a gente vai ter 9 rodadas ali que incrivelmente, inconcebivelmente vão bater com a Copa América. Piada de mau gosto, né? É um troço assim que... 9 rodadas do campeonato, você não vai poder... Aí os clubes vêm... Aí os clubes, 4 meses antes, protocolam um pedido para mudar a tabela. 4 meses antes. Copa América... Capitaneados justamente pelo Flamengo. Mas outros times também com esse tipo de atitude, depois não pode... O Michael fez gol no final de semana contra o Santo André. Vitória do Corinthians por 3-2. Não valeu muito pro Corinthians, porque a Inter de Limeira venceu e eliminou o Corinthians do Paulistão. O Michael não cairia bem no time do Flamengo, você acha, Dija? Assim, todo bom jogador, todo time cai bem, mas assim, no Flamengo hoje é difícil. No Brasil, mesma coisa do Léo Ortiz. Você contratar um jogador que já chegue jogando direto, já entra e pega a camisa. O Vinha chegou de fora, era aqui no Palmeiras arrebentar, chegou, tem o Ayrton Lucas. Tem que esperar. O único foi Dela Cruz, no Flamengo hoje chegar e... O Rossi chegou e ficou esperando um tempão pro menino que tava bem. Mas ficou até de terceiro goleiro. Matheus Cunha. Ficou... Sim, é complicado. Num grupo de muita qualidade, você chegar jogando, só se for assim, o Dela Cruz, um cara que vem de fora. O Johnny Gonzalez acabou de mandar pra mim aqui aspas do Michael recentes, devem ter sido de hoje. Pra quem que ele falou, Johnny? Não é de hoje, é pro Pedro Ramiro, jornalista. Se vier uma proposta de outro clube pro Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir. Eu não consigo falar não pela situação que a gente
ocorre? Se alguém chegar com bala na agulha e o Corinthians não tiver como competir... Mas são jogadores diferentes, né? O William, ele é mais primeiro volante e o Maicon sai mais, né? Não são características parecidas. O William seria o reserva do Pulgar. O Pulgar, do Thiago ali, faz essa função. E o Maicon já sai mais do Gerson. Você falou Gerson, que né? ontem o São Paulo precisava mais do resultado do que o Palmeiras, por uma questão até matemática. Domingo tem a primeira semifinal do Carioca, aliás, sábado à noite. O Fla-Flu vai ser sábado à noite e domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Vocês acham que o Flamengo precisa muito mais chegar na decisão do Campeonato Carioca do que o Fluminense? O Fluminense está com a barriga um pouco mais cheia pelos títulos do ano passado. Na semana passada a conquista da Recopa. Lógico, tem o lado do baixo retrospecto nos clássicos estaduais, né? São 11 já sem vencer, desde a final do Carioca do ano passado. Mas o momento em termos de conquista do Fluminense é mais farto. O Flamengo entra mais pressionado nessa semi? Eu acho que, assim, não é pressionado, né? O Flamengo vem fazendo uma campanha boa, tranquilo, muito bem, mas sem dúvida alguma o Fluminense hoje no Rio é que está com o astral lá em cima, campeão da Libertadores, acabou de ser campeão durante a semana, e o Flamengo, o Tite não tem um título ainda no clube, então é importante você já chegar ali e carimbar um título. Eu acho que pro Flamengo é mais importante nesse momento o título do que para o Fluminense. Eu considero, não digo pressionado, mas uma importância maior para o trabalho, porque o Tite, querendo ou não, apesar de ter pego no final do ano passado, está no início do trabalho. O Diniz não, já está consolidado, tranquilo. Super consolidado, um trabalho muito acima, acho que do que qualquer torcedor, quando o Diniz chegou, imaginava, né? Até os mais otimistas, e não pela falta de qualidade do Diniz, muito pelo contrário. Pelo jeito como ele encontrou o clube e tal, hoje o Fluminense é totalmente diferente, tem um elenco muito mais recheado do que quando o Diniz chegou, mas o calcanhar de Aquiles são os clássicos mesmo, né? Porque, o aproveitamento do Diniz no Fluminense em clássicos é de apenas 30% de já. Em 30 jogos, são só 6 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. O Fluminense para o Botafogo o coloca na 4ª posição e, portanto, no caminho do Flamengo. Outra semifinal, Vasco e o surpreendente Nova Iguaçu. Eu não ligo tanto para ganhar campeonato estadual, sempre repito, acho melhor ganhar do que perder, mas eu estou bem... Você está interessado? Tô. Vou explicar por quê. Por quê? Primeiro, de um lado você tem um time campeão da Libertadores, com uma ideia de jogo muito autoral, com um elenco melhor que o do ano passado. Um time que está acostumado com decisões, porque conseguiu ganhar decisões, inclusive as semifinais contra o Inter, por mais que teve ali um pouco também do erro do Valência, mas foram a maneira como ganha, no final do jogo. A virada agora contra a LDU? A virada contra a LDU, muitos jogadores experientes. Então esse é um time capaz de decidir os jogos grandes, ganha ou não esses jogos. Do outro lado, você tem um time que tomou um gol e fez 23 na fase classificatória estadual, que tem a cara de um técnico muito vencedor, que tem jogadores melhores, quando a gente for pensar principalmente da forma física dos grandes jogadores, que os jogadores do Fluminense, com mais alternativas. E aí vai ser um grande teste, longe de ser definitivo, para a gente entender qual o nível de competitividade do time para o qual eu tenho a expectativa maior na temporada, que é o Flamengo, pelo elenco. Né? Então, eu estou muito interessado em ver o que vai acontecer nesse jogo. Do outro lado, que é o jogo que parece despertar menos interesse, você tem um Vasco aguerrido, de personalidade forte, melhorando. Quem passar de Flamengo e Fluminense é favorito na final, mesmo que o adversário seja o Vasco? Só se for contra o Nova Iguaçu. O Vasco não. Até melhor, o Vasco, mas não favorito. São coisas diferentes. O Vasco, eu diria que com o Ramon Dias é melhor nos clássicos do que em jogos... Tem essa característica. Clássico, os caras acho que baixam alguma coisa. Então, mas eu acho que o Nova Iguaçu vai atacar o Vasco. Eu também acho. Pelo jeito que o Nova Iguaçu... E o Nova Iguaçu, que é um time que joga um futebol bonito, e pro Vasco é bom. Ousado e é bom. Mas qual é a responsabilidade do Nova Iguaçu? Nada, foi um continuador. Nada, tá tudo nas costas do Vasco. Então, ambos os jogos tendem a ser jogos muito interessantes, por características diferentes, né, por formas distintas de jogar de ambas as equipes, né? Eu não sei se por exemplo, eu desconfio que o Fluminense vai ter mais iniciativa que o Flamengo. E que o Tite vai tentar uma marcação mais alta ali, porque não vai ficar deixando o time do Diniz ficar tocando a bola em torno da área. Do outro lado, o Nova Iguaçu atacando o Vasco, mas o Vasco tem quase
entre aspas, o dever de eliminar a equipe pequena. Né? Então, são finais bem legais, bem interessantes para a gente poder acompanhar. O Flamengo, ele vive, de certa forma, o Flamengo e a sua torcida, até uma fase até um pouco diferente se você olhar culturalmente para o clube, né? Historicamente, identidade, que eu via muita resistência do rubro-negro com o Tite, com aquele papo de retranqueiro. Papo furado. Que quem fala isso em 2024 não assiste futebol já faz um tempo. Que ele era até um pouco mais. Eu concordo que ele... Na primeira passagem pelo Corinthians, na segunda já não era mais. Já não era mais. Em 2015, já faz muito tempo. Mas assim, é um rubro-negro que tá aprendendo que, cara, se defender bem, você já não perde. Se não tomar gol, você já não perde o jogo. Sim. E eu tenho um pouquinho, só um pouquinho. Você também, eu sei que você gosta também da retranquia. Não, eu gosto que você tire o melhor dos elencos. Eu gosto de uma retranquia. Não, mas você olha para um Flamengo, e futebol é isso, você olha para um Flamengo e fala, se esse time não tomar gol, e aí você olha no meio para frente, esse time vai criar. Tem que ser um trabalho muito ruim para a qualidade que esse elenco tem não criar nada durante o jogo. O Flamengo, até nos momentos ruins dele, na temporada passada, por exemplo, era um time que criava. É isso. Mas era um time que corria, a defesa correndo para trás toda hora. Agora a gente vê um Flamengo, fiz até análise sobre isso. Time que se organiza para marcar em cima, time que baixa bloco e não dá espaço. Contra o próprio Fluminense, o Flamengo fez um jogo sem bola. Eu sei que vocês adoram equilíbrio. Equilíbrio, mas o futebol não tem esse negócio de ser ofensivo e defensivo. Você tem que fazer os dois e isso está interligado. Como você ataca tem a ver com como você defende. Como você defende tem a ver com como você ataca. É um ciclo. Então eu vejo um rubro-negro experimentando um negócio de ter uma defesa sólida, de ser um time que sem bola vai competir. E eu acho que, mais do que isso, eu vejo jogadores comprando a ideia, porque a gente vê as transições do Flamengo... Jogadores e torcedores, né? Porque tinha isso. sempre essa ressalva, né? Ah, mas o Tite é um cara mais conservador nesse estilo. Sim. É um cara que gosta de arrumar a defesa e tal, e de repente não apresentar um futebol tão brilhante, aquela coisa das linhas altas, da Jorge Jesus. O ano passado deixou o Jorge Jesus no passado. Eu acho... E parece que está sendo bem aceito. Eu acho até que mais do que deixar o Jorge Jesus no passado, o ano passado dá ao técnico que vier uma carta branca para vencer, da maneira que for. Porque acho que assim, nenhum de nós poderia imaginar que o Flamengo não ganhasse nenhum título no ano passado com o elenco que tem, com o potencial que tem. Aí não estou nem falando dos 3 grandes títulos, mas que fosse, né, assim, Supercopa, Recopa, estadual, que foi perdido do jeito que foi. Então, eu acho que, claro que isso também dá a possibilidade de você olhar para o time e falar, não, agora o importante para o Flamengo é ganhar, é ser campeão. Sobre as semifinais, eu acho primeiro muito legal que a gente tenha garantido esse Fla-Flu. Porque é um jogo especial, o Fla-Flu é especial, é o melhor elenco da América Latina contra o campeão sul-americano numa rivalidade estadual, depois de uma final de estadual do ano passado que foi o que foi. São indiscutivelmente hoje os 2 melhores times do Rio de Janeiro. Não quer dizer que quem for para a final vai ser campeão, mas claro que são os 2 melhores times do Rio de Janeiro hoje. Então, a garantia desse jogo, porque o Vasco principalmente, mas também o Nova Iguaçu poderia eliminar um ou outro, no caso de outros cruzamentos, isso é muito legal. E acho que tem um aspecto interessante para o Flamengo, o jogo acontecer na semifinal e não na final. Aí é uma questão matemática, é uma questão lógica, não é achismo. Você tem um regulamento no Campeonato Carioca que dá ao detentor da melhor campanha na primeira fase a possibilidade de jogar por 2 resultados inversos, né? Então, você ganha por 2-0, perde por 2-0, você está classificado para a decisão. Você tem essa vantagem. E o Flamengo tem essa vantagem contra o Fluminense na semifinal e não teria essa vantagem contra o Fluminense numa eventual e até provável final. Né? Se o Fluminense estivesse numa semifinal, o Flamengo na outra, e os 2 avançassem para a decisão, o Flamengo não teria essa vantagem dos 2 resultados inversos, porque aí o regulamento prevê que se for 2-0 para um e 2-0 para o outro na decisão, você teria que decidir nos pênaltis. Então, no fim, acho que para o Flamengo foi bom, né? E foi demérito do Fluminense, isso, a derrota para o Botafogo, que causou isso, mas para o Flamengo foi bom ter uma vantagem no confronto contra o Fluminense, que ele não teria num eventual confronto na decisão. Uma curiosidade, o gol que o Flamengo tomou foi com o time reserva, né? Não foi com o time titular. Você imagina alguém jogar 2 partidas contra o Fluminense e não tomar gol?
Esse jogo tende a ser muito legal. É muito legal. É interessante. É muito Agora, legal. o torcedor do Vasco... O Fluminense está devendo muito nos clássicos, né? São 11 clássicos que o Fluminense não consegue vencer. Parece até algo engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, é um time que é o atual campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, né, contra a LDU, o trabalho é um trabalho positivo. Mas acho que o Fluminense não tem tratado, do ponto de vista de postura, os clássicos com uma maior atenção como os rivais estão tratando. Por exemplo, o Flamengo utiliza muito o Campeonato Carioca para montar uma base para voltar a ser um time competitivo. A gente vê uma organização do time do Tite, o time não sofre gols, o time está produzindo, está crescendo coletivamente. É um time sem a bola que cresceu de uma maneira brutal nessa temporada com o Tite. Então, assim, você está utilizando já o Campeonato Carioca para o restante da temporada. O Vasco é a mesma coisa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu acho que, no momento, o Flamengo é um time mais equilibrado que o Fluminense, apesar do título da Recopa. O Flamengo não está sofrendo gols, como eu falei. Acho que ele encontra um meio-campo muito interessante com o Pulgar e com o De La Cruz, ali como segundo homem, que você tem a capacidade, sem a bola de marcação, e tem a capacidade para se apresentar para jogar, para construir o jogo. Pedro muito bem na temporada, você tem um Arrascaeta também ali, né, sendo extremamente decisivo. Então, hoje, eu acho que o Flamengo é um time que está rendendo mais. Agora, é um clássico, a gente já sabe o potencial desse time do Fluminense, vai ter que dar uma resposta, vai precisar ser um time mais concentrado, não foi ontem contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, assim, um time desconcentrado, parecia que estava em outra rotação. Agora é virar a chavinha e pensar no restante da temporada. Acho que o Fluminense, apesar do título da Recopa, ele ainda está muito abaixo do padrão de Diniz. Assim, aquele time que tem a posse de bola, mas que tem a jogada que envolve a aproximação, a triangulação. No jogo contra a LDU, venceu muito por conta das modificações do Diniz, que foi muito bem no segundo tempo, com o Douglas Costa, com o Renato Augusto, muito porque tem um jogador espetacular que é o Arias, e também porque não desistiu. Essa força mental também de tentar a qualquer custo chegar a uma solução, e aí foi muita bola na área também, muita bola cruzada, mas acho que é um time que está abaixo ainda do padrão, inclusive na parte física. Até pelo desgaste da última temporada. Tem isso também, né? A gente não conseguiu ver também o Fluminense no fim de semana porque foi um time também muito mesclado. Acho que, desculpa até, Marcelo, porque acho que o Fluminense está vivendo um pouco do que o Flamengo já viveu lá atrás. Também Fruto de um sucesso de uma temporada anterior, você tem um desgaste, você não teve a preparação da maneira que poderia acontecer, principalmente numa pré-temporada. Já o Flamengo soube utilizar muito bem essa pré-temporada e o time... É verdade. No estágio maior. Olha, as semifinais estão definidas, tá? Os horários. Então tem Fla-Flu no sábado, 9h30 da noite. E aí no domingo tem o Vasco Nova Iguaçu e Vasco às 6h30, tá? Então sábado tem Fla-Flu e no domingo o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco às 6h30 da noite. Andraque Furi. Então são 2 jogos. Fluminense precisando mostrar agora, e a impressão que eu tenho é realmente essa, que agora que o Fluminense vai se concentrar no Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu, de começo de temporada e final de temporada também, e agora não tem mais o que fazer, né? Porque para chegar na final tem que vencer, tem que passar. Os números, como disse o Fernando, do Fluminense nos clássicos já há algum tempo decepcionam, né? São números que não são compatíveis com o potencial do time do Fluminense, as coisas que acontecem às vezes no futebol, a gente olha e não entende direito. Por que o Fluminense não ganha clássicos há algum tempo? Mas as últimas 2 apresentações em clássicos eu acho que são diferentes. Elas precisam ser olhadas de uma outra maneira, porque elas aconteceram ao redor dos jogos da Recopa. Então, a última vez que houve um Fla-Flu, o Fluminense tinha jogado na quinta-feira de noite no Equador, e agora o clássico de ontem com o Botafogo, entrou em campo uma equipe que não é o Fluminense mais forte. Por quê? Porque o Fluminense jogou na terça-feira. Tudo bem, jogou na mesma cidade e tal, mas é uma outra coisa. Existe uma carga da tensão, depois a festa pelo troféu. É preciso passar um pouco de tempo para que os jogadores se recuperem. Então, eu acho que as semifinais do Campeonato Estadual vão mostrar um Fluminense diferente, um Fluminense mais encorpado, mais inteiro. Não sei se tecnicamente isso vai levar a alguma mudança, porque o confronto com o Flamengo é um confronto com uma equipe que é melhor que o Fluminense hoje. Tecnicamente, o Flamengo é superior ao Fluminense. E a montagem do Flamengo, o 2024 do Flamengo até agora,
Embora o Fluminense tenha sido campeão e a gente não cansou de falar a respeito da importância do troféu, de ganhar a Recopa, como o Fluminense hoje é um clube maior do que era antes de vencer a Recopa contra a LDU, o 2024 do Flamengo é um 2024 mais produtivo do que o Fluminense em termos de montagem e situação de equipe. Porque o Tite vem trabalhando desde que o Flamengo estava nos Estados Unidos para dar um time um pouco mais de solidez, montando, né, o Flamengo de trás para frente, como é o seu feitio, obedecendo aos critérios do futebol que ele prefere. E o Flamengo hoje tem mais equilíbrio para jogar do que o Fluminense. Então, para início de conversa, Fla-Flu das semifinais, eu considero o Flamengo favorito. Ainda não tem o André no primeiro jogo, né? Além disso. Mas o Flamengo também era favorito no ano passado. E o Fluminense venceu e venceu brilhantemente. O Fluminense tem todas as condições de não só tornar esses dois clássicos jogos muito equilibrados, como sair vencedor. Não há nenhuma questão quanto a isso. A gente sempre fala da parte teórica, em relação à sensação que a gente tem dos dois times. Ô, Duran, o Léo Ortiz chega amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O rubro-negro quer inscrever o zagueiro para jogar contra o Fluminense no sábado. Eu queria que você falasse, claro, do peso que seria um reforço desse tão imediatamente, né, falando já da semifinal, mas no todo, no médio e longo prazo, o valor do Léo Ortiz para esse rubro-negro. Eu acho que foi uma ótima contratação. A gente está falando de um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Rápido, muita qualidade para sair jogando, então vai qualificar ainda mais o time, né, nessa série de bola, nesse início da construção do Flamengo. Né, é um jogador que faz gols também, um zagueiro que tem uma boa impulsão, então vai ser uma alternativa até para esse Flamengo fluir mais. Você imagina, por exemplo, um cenário de um Flamengo que vai ter para sair jogando o Vinha na esquerda, o Léo Pereira, o Léo Ortiz, né, o Pulgar e o De La Cruz. Olha só quanta gente para você sair com qualidade. Agora, para esse jogo contra o Fluminense, eu não acredito que ele vai ser titular. Também acho que não. Acho que imagina o Tite com seu merecimento. Não, tá chegando agora. Mais uma grande opção. O Flamengo hoje, ele já está muito bem servido com o Fabrício Bruno, principalmente com o Léo Pereira, que está vivendo o melhor momento da carreira dele. Eu acho que ele vai para a manutenção dessa dupla, mas a tendência é que o Léo Ortiz consiga essa vaga como titular, né, no campo, pela qualidade que ele tem. Eu acho que ele chega, até pelo investimento do Flamengo, o valor que é um valor alto, de um cara que chega com status de titularidade, assim como o De La Cruz chegou para ser um titular e comandar esse meio campo. Vamos falar da outra... Tá aí, galera, a mídia esportiva já projetando esse Fla-Flu que acontece no sábado, primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo chega muito confiante para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense perdeu o último clássico para o Botafogo, 4-2, apesar de não ter jogado com o time titular. E a última vez que o Flamengo se enfrentou aí contra o Fluminense é recente, né? O Flamengo venceu muito bem, jogando muita bola. Então tem tudo para ser um grande jogo. O Flamengo vem jogando um bom futebol nessa temporada de 2024. Já conquistou o título da Taça Guanabara e chega com muita confiança para esse clássico. O Fluminense estava focado ali na Recopa Sul-Americana. Acredito que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi esse clássico, né, recente aí que aconteceu entre as duas equipes. Mas tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. O Fluminense é uma das equipes, né, que dá mais trabalho para o Flamengo. Mas agora o Flamengo chega num bom momento, no melhor momento até que o Fluminense, jogando muita bola, com uma defesa bem segura, muito sólida. Não foi vazado ainda, o time principal não foi vazado no Campeonato Carioca. E fica a expectativa do torcedor já para essa primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Tem tudo para ser dois grandes jogos. O Flamengo tem a vantagem, né, do empate. Então tem esse lado aí, essa vantagem, né, para o Flamengo, que fez a melhor campanha e é o líder geral, né, do Carioca desse ano de 2024. O Tite começando muito bem, né, o seu trabalho, ganhando mais um reforço, né, o Ortiz pode ser uma boa opção aí. O Flamengo vai tentar inscrever ele já no Campeonato Carioca, até porque o Fabrício Bruno tá machucado, né, uma fratura no nariz ali naquele jogo contra o Madureira. Mas a expectativa aí já, né, para esse jogo, o torcedor do Mengão já tá na expectativa para esse jogo aí de sábado, Fla-Flu, na semifinal do Campeonato Carioca. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Está confiante que o Mengão vai avançar para a final? Comenta aqui abaixo.
deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado a você que assistiu até o final. Uma ótima terça-feira para você. Valeu e até o próximo vídeo, galera.